Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é uma segunda-feira, dia 8 de novembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta a morte precoce da cantora Marília Mendonça. Falamos também sobre essas hipóteses veiculadas de chapa em torno de Lula e Alckmin. Ouvimos a companheira Jo Menezes, de Pernambuco, que fala do resultado da eleição da Secretaria de Mulheres do PT pernambucano. E Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, fala pra gente sobre o cenário político na América Latina. E pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast pedindo desculpa, porque vamos começar falando de um assunto de uma pessoa muito indigesta, chamada Geraldo Alckmin. Porque, acreditem se quiser, tem gente falando da hipótese, da possibilidade de em algum lugar haver algum tipo de aliança entre o ex-governador tucano de São Paulo com uma candidatura do PT. Pois é, gente, você não escutou errado. Desde o dia 27 de outubro, para ser mais preciso, começou a circular com mais insistência matérias e manchetes, como a do Valor Econômico, que dizia, abre aspas, Haddad confirma conversas com França e Alckmin sobre aliança, fecha aspas. Segundo essa reportagem, em aspas atribuídas ao Fernando Haddad, ele teria dito o seguinte, abre aspas, se pudermos conversar em proveito de um projeto diferente desse, eu vou. Sempre falei, estou à disposição para ajudar a construir uma saída tanto para São Paulo quanto para o Brasil. Porque vai ter segundo turno, afirmou Haddad. Quem tem voto em São Paulo somos o Alckmin e eu, empate técnico, pelo menos a julgar pelo Datafolha. Eu e ele estamos em empate técnico. Ele tem ligeira vantagem. Fecha aspas. E em seguida, volto a Haddad para dizer, abre aspas, se formos nós dois para o segundo turno, teremos uma disputa de primeiríssimo nível. Se não, teremos que decidir o que é melhor para São Paulo. Fecha aspas. Bom, pessoal, convenhamos que o companheiro Fernando Haddad força a barra quando diz que seria uma disputa de primeiríssimo nível se fosse contra o Alckmin. Afinal de contas, estamos falando de alguém que expressa e é a síntese do programa privatista neoliberal dos tucanos, que nada tem de alto nível e muito menos tem a oferecer para a maioria do povo. Além disso, esse papo de quem tem votos são somente os dois, toma uma pesquisa feita um ano antes da eleição como um quadro fixo, que pode muito bem ser alterado. Agora, acontece que, dessa entrevista até o dia de hoje, as especulações em torno do nome do picolé de chuchu atravessaram os pedágios paulistas e, ao longo dos últimos dias, diversas matérias e reportagens passaram a apontar uma suposta tentativa de fazer de Alckmin, acreditem se quiser, um possível nome para a chapa presidencial com quem? Com o Lula. Pois é, e da esquerda à direita, houve quem ocupasse, por exemplo, as páginas da Folha de São Paulo para defender supostos pontos positivos dessa hipótese. Kennedy Alencar, Ricardo Couto, Celso Rocha de Barros, cada um ao seu tempo e ao seu modo já usaram as páginas da Folha para falar a respeito dos pontos que julgam positivos, como, por exemplo, no caso do Celso Rocha de Barros, ao afirmar que é de uma solução com esse espírito que o país precisa para voltar ao caminho que queremos. Bom, gente, eu estou citando esses da Folha porque é sempre bom lembrar que aquilo que interessa à Folha, via de regra, não é nada bom para a maioria do povo. Mas essa é só uma questão preliminar. Vamos ao que interessa. De fundo, como a gente sabe, onde há fumaça, provavelmente há fogo. E nesse caso em particular, é um fogo muito perigoso. Nas eleições presidenciais de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, no Brasil, a polarização política se deu entre o PT e o PSDB por uma questão fundamental,
os programas são diferentes, mais do que isso, são antagônicos. De um lado, o Estado mínimo, o neoliberalismo, do outro, um programa de bem-estar social, com soberania nacional, liberdades democráticas. A questão é que tem gente que quer dar um jeitinho de combinar tudo isso, de conciliar o que é inconciliável. É isso que está expresso nos textos de quem eu mencionei. E é uma realidade paralela que as pessoas forjam, porque diante do espantalho que significa e representa o bolsonarismo, soluções mágicas como essa parecem factíveis, quando na verdade não são. O Alckmin é a expressão do programa neoliberal. Ele é uma alternativa da direita contra o PT, contra a esquerda e contra Lula. Ter Alckmin é ter um gatilho, é uma válvula de segurança para a direita. É uma versão piorada do Temer com a Dilma. É inaceitável que tenha gente de esquerda não só defendendo, como afirmando que esse caminho é um caminho correto para ser defendido pelas forças do campo democrático popular. É um erro imenso, que tem que ser enfrentado e combatido. Para que a classe trabalhadora brasileira tenha mais condições de êxito na luta contra Bolsonaro, seu governo e as suas políticas, é justamente um programa antagônico a esse que Alckmin representa que tem que ser defendido. Um programa radicalmente democrático, popular, que defenda as liberdades democráticas e que ataque tudo que representa o programa ultra neoliberal. E como o que tudo indica, esse assunto não vai se esgotar de um dia para o outro, a gente já informa que vamos voltar a falar desse assunto em outras edições aqui do nosso podcast. E agora a gente vai escutar o companheiro Daniel Valença, que fala para a gente do cenário político aqui na região, na América Latina. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o mês de novembro está começando e promete sacudir a região. Vamos ter eleições presidenciais no Chile, na Nicarágua, em Honduras e também Argentina e Venezuela terão eleições parlamentares ou regionais. E quem abre essa rodada eleitoral, Patrick, é a Nicarágua, que teve nesse domingo eleição para 92 vagas na Assembleia Nacional, 20 vagas para o Parlamento Centro-Americano e também a eleição para a presidência. Sob a acusação de ilegalidades, de ditadura, etc., por parte dos Estados Unidos, o processo eleitoral foi levado a cabo com a participação de 180 observadores internacionais provenientes da América Latina, da Rússia e da Europa. Patrick, confirmando o que vinha aparecendo nas pesquisas eleitorais, entre as 6 chapas que disputavam a presidência da Nicarágua, a Frente Sandinista, com Daniel Ortega novamente, ficou em primeiro lugar com ao redor de 75% dos votos válidos, sendo que mais de 65% da população compareceu às urnas. Uma vitória retumbante e que representa mais uma derrota para o imperialismo norte-americano, que tentou, em 2018, um golpe de Estado, uma desestabilização semelhante à promovida na Bolívia, na Venezuela e em outros países latino-americanos. Mas não só eleições sacodem a América Latina, Patrick. Há também processos políticos em curso em outros países que também merecem a nossa atenção. O Congresso do Peru finalmente aprovou, e com pequena margem, o novo gabinete do Pedro Castilho, liderado pela primeira-ministra Mirta Vázquez, em votação que contou com um racha no interior do Peru Libre, partido do presidente. Desde que ele assumiu, nós já relatamos aqui, o Castilho oscila entre arrematadas à esquerda, como recentemente no tema da renegociação da exploração do gás, mas também à direita, como com esta nova composição ministerial que foi aprovada pelo Congresso peruano, marcando um giro para o centro e a direita em seu governo. No Equador, Patrick, o banqueiro Guilherme Lasso sofreu 2 novas e importantes derrotas. A Corte Constitucional decidiu reduzir o estado de exceção, por ele decretado, de 60 para 30 dias,
E no Legislativo, uma comissão que investiga sua participação no escândalo dos Pandora Papers encontrou indícios de prática de crime, o que pode se transformar em abertura de processo de cassação do seu mandato por parte do Legislativo equatoriano. O governo respondeu, dizendo que está em curso um golpe de Estado no Equador. Por fim, Patrick, na Bolívia, os golpistas derrotados nas eleições presidenciais mantêm a pressão sobre o governo Arce, que for eleito no primeiro turno, nós lembramos, com 55% dos votos. Para o dia 8 de novembro está convocada uma paralisação patronal por tempo indeterminado, a qual movimentos sociais e operários, obreiros, mineiros responderam com a defesa intransigente do governo e a convocação para que o povo boliviano não participe da paralisação convocada especialmente pelo Camacho, desde Santa Cruz. O caso boliviano, Patrick, é a prova cabal de que, na terceira década do século XXI, ao contrário da ilusão daqueles que querem reeditar o ano de 2002, vitórias eleitorais, inclusive as acachapantes, não são garantias de tranquilidade e suspensão da luta de classe. Ao contrário, a tendência no mundo e principalmente na região é de crise e agudização dos conflitos durante o restante desta década. Por hoje é isso, Patrick. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, esse fim de semana aconteceu em Pernambuco o encontro da Secretaria Estadual de Mulheres do PT. Sobre esse encontro, a gente escuta a companheira Jo Menezes. Olá, eu sou Jo Menezes, falo aqui de Recife. Nós tivemos nosso encontro estadual de mulheres do PT no último sábado, dia 6. Participamos da plenária de 10 horas até 1 hora da tarde, mas a votação seguiu até às 8 da noite. Organizamos muito um trabalho, né, para esclarecer as mulheres sobre a votação, aquelas que tinham mais dificuldade. Também enviamos para muitas mulheres que nos pediam as nossas propostas, a nossa tese. Enfim, foi um dia bem movimentado. Também fizemos um recurso, né, porque no dia anterior a chapa principal opositora nossa, né, tinha enviado mensagens dizendo que as mulheres enviassem os códigos para elas, que elas votariam. Então, nós achamos esse processo extremamente fraudulento, né? Algo que vergonha o PT, e nós entramos com pedido de impugnação da chapa, mas até agora também não saiu resposta. Mas o que a gente saiu dessa disputa muito alegre, porque nós construímos um campo com várias forças e fomos até o fim, no maior esforço, e construímos coletivamente tudo, da tese ao lançamento de campanha, todas as coisas que são necessárias, né, para a gente, de fato, mobilizar as mulheres, mobilizar para o debate. Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa chapa, em todos os debates, em tudo que nós participamos, nós fizemos valer o nome da nossa chapa, que é por um partido que fortaleça a luta feminista, antirracista e socialista, e nós levamos exatamente a importância desse anúncio que a nossa chapa fazia, né, do partido ser essa instituição que fortaleça, que esteja aliada a essas lutas, que contribua para fortalecer o feminismo e o antirracismo dentro e fora do PT, numa perspectiva de fortalecimento de construção do socialismo. Enfim, nós fizemos uma disputa respeitando todas as regras democráticas do debate, da eleição, uma disputa bonita, uma disputa em que nos orgulhava muito a cada debate, o quanto a gente contribuía mesmo para essa discussão, fortalecendo o que a gente acredita, né? Fortalecendo a luta das mulheres. E apesar da gente ter sido, vamos dizer assim, a gente ter sido derrotada pelos números, mas a gente avalia que a gente teve uma vitória política muito importante, né? Às vezes essa história de falar em vitória política parece uma desculpa, né, para quem perdeu o pleito, mas sinceramente a gente ficou muito feliz por todo o processo, pela forma como a gente construiu, pela forma como a gente disputou,
pelo resultado, porque se nós tivéssemos tido mais 17 votos, nós teríamos ido para o segundo turno. Então, é isso, a gente saiu feliz, saímos orgulhosas, né, de nós, da nossa capacidade de debate com as mulheres. E é isso, e seguimos na luta aí, na luta para fortalecer o partido, para fortalecer as mulheres, para fortalecer o feminismo, para derrubar o governo de Bolsonaro e para fortalecer também a perspectiva da nossa construção feminista dentro e fora do partido, um feminismo que seja antirracista. É isso. Valeu, Jô. Obrigado pela tua participação. Parabéns aí pela disputa. Vamos seguir firme nessa luta, viu? Pessoal, como a gente falou na edição de sexta-feira, quando nós terminamos falando do acidente trágico que vitimou a cantora e compositora Marília Mendonça, a gente encerra a edição de hoje também, voltando a falar sobre esse assunto. O acidente aéreo que ocorreu na sexta, dia 5, também vitimou o piloto, o copiloto, o tio e assessor da Marília Mendonça e o seu produtor. Todos estavam se deslocando de Goiânia para Caratinga, onde ela ia fazer um show naquela mesmíssima noite. Marília Mendonça estava com 26 anos de idade, pessoal, e ela era a cantora mais ouvida do Brasil. Certamente ela vai continuar sendo por muito tempo, porque um fenômeno cultural e popular dessa magnitude não surge todos os dias e tampouco desaparece de um dia para o outro. São milhões de visualizações que ela tem, por exemplo, no YouTube. Ela é a cantora mais ouvida da plataforma Spotify. E em 2020 ela fez a live ao vivo mais assistida de todo o planeta. Então, assim, é uma produção gigantesca. Gigantesca como era Marília Mendonça. E é fundamental que a gente tenha capacidade e a condição de reconhecer a importância que ela teve na cultura e, por que não afirmar, na cultura popular brasileira. Convenhamos, gente, não é todo dia que surge uma artista tão conectada com a vida real, com os sentimentos, os dilemas, os problemas profundos da classe trabalhadora, do povo brasileiro, e especialmente das mulheres. Uma capacidade incrível de mobilizar multidões pela sua forma autêntica, sincera, de expressar o amor e as relações das pessoas. E isso tem que ser conhecido, difundido, homenageado. É muito bom lembrar que ela foi, em 2018, a única cantora sertaneja que se posicionou explicitamente em defesa do ele não, e que teve sua vida e a sua família ameaçadas pela gangue bolsonarista por conta disso. Pela sua coragem, carisma e pelo seu talento, certamente por muito tempo ela continuará embalando os amores e também os sofrimentos da classe trabalhadora. Sigamos, saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais. Cada um que passou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo quente. Eu congelei meu coração pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água de você me ver assim e troca de calçada. Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Pra ter o corpo já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou